Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com o programa Dialogando com a Bíblia, dialogando com as Sagradas Escrituras, o livro da vida, que foi fundamentado pelo Deus Criador. E o centro principal deste livro é chamado o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Amém? Eu trago para vocês um tema de grande relevância, aliás, de extrema relevância. O tema é epidemia. É mais um programa sobre epidemia, mas esse programa fala sobre epidemia. Cristo Jesus cura. Baseado no livro do profeta Isaías 53:4, baseado também no livro do Evangelho segundo Lucas, o evangelista, 4:18-19. Para isso, nós temos alguns minutos para transmitir essa mensagem da parte de Deus. Eu estou aqui como porta-voz do Senhor, como um mensageiro do Senhor, como embaixador, como você também. Tudo que será falado aqui será inspirado pelo Espírito do Senhor. Não interpretação das Escrituras, mas para dar entendimento das mensagens, das palavras de Deus, dos textos, dos contextos, para que haja um alimento espiritual na sua vida como na minha vida. Neste programa, dialogando com as Escrituras, dialogando com a Bíblia, não cita nomes de ministério, mas quando se refere a determinada origem, determinado assunto, se faz necessário citar, mas não nome de homens, nome de ministérios. É muito importante que vocês observem e que abram o seu coração para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida como na minha vida, para me edificar e edificar você. Amém? Então, vamos procurar tomar esse entendimento, que é de extrema importância. A epidemia, esse programa traz esse tema epidemia. Cristo Jesus cura. Já foi citado em outros vídeos sobre epidemia. Mas esse é mais um programa sobre epidemia. Cristo Jesus cura. Neste programa eu vou apresentar a trajetória de Cristo curando os enfermos em Israel há quase 2000 anos atrás. Você vai ficar inteirado, vai tomar certo entendimento, que é muito importante, que procuramos saber como Cristo curava. Do mesmo modo que ele também preparou os seus apóstolos para poder curar. Amém? Eu te peço que você abra teu livro, Sagrada Escritura, no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos acompanhar, vamos dialogar com essa escritura no livro sagrado. Quem vai transmitir as palavras é o livro sagrado, e o Espírito Santo vai me dar inspiração para dar entendimento, dar sentido o que está sendo o sentido do Espírito Santo de Deus, o qual ele quer transmitir para cada um de nós. Não é a interpretação da Escritura que é necessária. Aqui não vai se tocar em nome nem de homens, nem de mulheres, ou coisa semelhante. Amém? Você pode observar que no decorrer de muitos anos, de séculos, o Senhor Jesus Cristo, ou outra forma de difundir o nome dele, a chegada dele na terra, iniciou através do patriarca Abraão, que sairia significa que sairia um herdeiro da fé da parte dele,
Esse herdeiro, né, da fé seria Jesus Cristo no futuro. Fala de metafórico. Ao mesmo tempo, o legislador também fala que sairia um irmão em Deuteronômio. O profeta Isaías fala do Salvador. Miqueias fala também do Salvador, o Messias. E outros profetas profetizaram sobre a chegada do Messias para salvar o mundo desse terror que estaria em estado de epidemia plena. Para isso, eu trago esse programa para poder dar entendimento para mim e para você, que vai trabalhar em nossas vidas, no nosso coração, que eu peço que você abra o seu coração. Não abra o seu coração e abra os seus ouvidos. Permita que o Espírito Santo possa trabalhar nesse sentido. Amém? Não analise pela tua razão, mas pela razão de Deus, está nas Escrituras. Eu não vou entregar aqui, não é baseado em espetáculos, em shows, interpretações congregacional, ministerial. Não. O que vai ser apresentado neste programa, detalhadamente, né, no decorrer desse tempo agora, desse primeiro vídeo, o Senhor, Ele mostra de onde procede a preparação do Salvador para nos curar da epidemia deste mundo, o qual foi implantado por Satanás no Jardim do Éden. Dali foi montada a epidemia, a primeira epidemia que surgiu no mundo, e o Senhor expulsou aquele primeiro casal, né? Expulsou aquele casal no Jardim do Éden. Ali entrou a mentira, o engano, o erro, todo tipo de maldição, porque foi aceito a proposta do iníquo, né? Do iníquo Satanás, né? E aconteceu ali a primeira morte quando saiu do Éden. Exatamente a procede do mal, procede do engano, procede da desobediência. A epidemia entra pela desobediência. Tem diversas formas de epidemia. A epidemia primeiro invade a alma da pessoa. Através da alma, que é o sangue da pessoa, ele invade, ele penetra na parte da carne e começa a atingir o corpo humano, a mente, o coração e todo um conjunto dos membros do ser humano. Para isso, vamos ler inicialmente, amém? Inicialmente, vamos ler aqui, trazendo para vocês. Vamos ler? Vamos acompanhar? Vamos dar um entendimento aqui, amém? Vocês precisam ter um pouco de paciência com esse diálogo. Não é pregação mirabolante, não é show, mas é esclarecimento, é entendimento. Tenha um pouco de paciência. É muito bom estar com vocês aqui, porque eu estou aqui com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Sendo guiado pelo Espírito Santo através das Escrituras Sagradas, o qual tem vida eterna quem aceitar, né? Eu quero que a sua presença é de suma importância, é uma honra recebê-lo aqui nesse programa. Aleluia, glória a Deus, para a glória do Senhor. Amém? Eu vou fazer aqui a leitura do capítulo 53, a partir do versículo 1. O profeta Isaías, ele já traz esse assunto da seguinte forma: quem deu crédito à nossa pregação? Eu começo assim. Você vai dar crédito a essa pregação? Essa pregação não é minha, apenas eu estou transmitindo através da minha boca, o qual está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Quem deu crédito a esta pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Esse é o bom começo, não é isso? Vamos ter um pouco de paciência. Vamos lá. No versículo 4, ele diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas
enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus. O que quer dizer ferido de Deus? O seu filho foi ferido através de uma obra o qual Deus destinou para ele realizar na terra, que ele seria ferido para o benefício da humanidade. Por amor ao Senhor, ao Pai dele, ele cumpriu, ele honrou. Do mesmo modo, devemos honrar o nome do Senhor através do nosso amor por Cristo Jesus, para que alcancemos a benevolência do Pai, o Criador. Então, ferido de Deus e oprimido, ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões. Né? Amém? Então, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Porque nós transgredimos tudo nessa vida. Para isso, ele veio trazer um grande poder. O poder de uma palavra que só ele poderia fazer e realizar. Que é o poder do perdão. Sem o perdão, você não pode ser curado. Quando a pessoa está enferma, a enfermidade procede do pecado original, vamos colocar assim, que procedeu do jardim do Éden, né? Dos nossos pais terrenos, né? Cristo, o primeiro pai terreno, né? Pai da terra. Vamos continuar aqui. Porém, ele diz aqui, as nossas transgressões, que ele fala, e moído pelas nossas iniquidades. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que ele recebeu nos traz a paz. Que paz é essa? Para você ter paz, você precisa primeiro se adequar à justiça de Deus. Você se adequando à justiça de Deus, elimina todas as epidemias que é construído pelo maligno nesta terra. Que o maligno é o pecado. O pecado é a morte. Né? Então, nós temos o nosso corpo espiritual aberto para qualquer ataque de qualquer tipo de epidemia. Epidemia, diversas, a epidemia da angústia, a epidemia da solidão, que chega até a matar, são muitos tipos de epidemia. E a Escritura está recheada dessas informações. Epidemia da morte, epidemia da mentira, do engano, que epidemia primeiro começou. A falsa doutrina começou onde? Começou no Jardim do Éden. Então, vamos continuar aqui. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi pelo caminhar dele, levando o Evangelho, levando o amor do Pai e do Filho através do Espírito Santo, que doou a sua vida para nos salvar. Isto aqui foi profetizado pelo profeta Isaías 750, 760 anos antes de Cristo. Isso já tinha sido preparado. Mas o profeta e legislador Moisés, em Deuteronômio 18, fala que enviaria um outro irmão poderoso em palavras, e aquele que não obedecesse, não aceitasse a palavra dele, seria um homem derrotado. Exatamente tudo que foi profetizado aconteceu, tanto pela lei do primeiro pacto, como pelos profetas do primeiro pacto que aparecem no primeiro pacto. Né? Tudo no primeiro pacto tem muita relevância para acontecer o segundo pacto, é a segunda aliança. Tudo tem um conjunto, tudo é relevante. Não pode tirar a relevância do primeiro pacto. Porque se não existir esse conjunto, essa conexão, derruba, perde todo o significado do projeto de salvação
o qual Deus implantou de uma única nação chamada Israel, qual foi ele que fundamentou, não outra. Deus se revelou apenas por uma nação. Deus permitiu construir um templo, o único, e não autorizou a homem nenhum construir outro templo para ele revelar a divindade dele, o poder dele, as vontades dele. Para isso, esse templo, o Senhor começou a construir uma história. Primeiro através do tabernáculo ambulante, que andava na terra, isso através de Moisés. Depois veio Davi, o qual sentiu no coração que desejou construir um templo para Deus, porque andava de um lado para o outro, mas ele consentiu que o filho dele construísse um templo, porque ele estava cheio de pecado. Você sabe que o pecado que ele praticou. Então, quem tem pecado não pode construir um templo para Deus. Deus é santo. Vamos continuar, e ele é santíssimo. Por isso que ele diz aqui no versículo 6, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos desgarrados, sem sentido da vida. Cada um buscava o seu próprio destino, o seu próprio caminho, como até hoje ainda continuam milhares e milhares de pessoas buscando o seu próprio caminho. E ele determina que aquele caminho é a perfeição, mas todo o caminho do homem leva ao precipício quando ele destina a sua própria vontade sem uma direção do Todo-Poderoso. Para isso, ele enviou o Salvador, o seu Filho, para nos guiar, para nos ensinar e revelar a divindade de Deus, a vontade de Deus, no qual o homem não tinha ainda como alcançar o Deus Pai. Por isso que Jesus veio como o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus, como o Salvador, né? E como aquele homem benevolente, puro e sincero, que trouxe a cura de todas as coisas que a humanidade pratica de mal nesta terra. Bem? Então, para isso, além dessa passagem, vamos até o livro de Lucas, porque eu vou mostrar para vocês aqui, nesse programa, vou mostrar para vocês algumas passagens, começar a mostrar as passagens, o qual o Senhor, no seu caminhar, na sua, como ele diz aqui, que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas, o que ele, no versículo 6, acima, no 5, o castigo de nós traz a paz sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez um caminhar longuíssimo, e selecionou discípulos, o qual depois fez apóstolos. Vamos continuar. Se você quer ser um discípulo do Senhor, existe uma regra de Cristo Jesus, chamada de fidelidade. Ser fiel e ter fé no Filho eterno. Bem? Não ter fé em marca de religiões, em marca de homem, em definições de dogmas, definições de doutrinas, o qual aquele templo, aquela religião defende para que os seus membros, os seus fiéis, os seus seguidores recebam a salvação através de doutrinas vãs, doutrinas que não é constado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Bem? Para isso, vamos até o livro de Lucas. Vamos para Lucas. Vamos trabalhar agora juntos aqui, vamos acompanhar. Isso é muito importante. No livro de segundo Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 4. Tá ligado aí, né? Ligado? Vamos se ligar? Tá ligado? Vamos continuar. Abrir sua Bíblia no Lucas, capítulo 4.
Vamos conversar. Nós estamos dialogando com o Senhor. Nós estamos aqui num diálogo amistoso, né, com o Espírito Santo, para comigo, para com você, para com vocês. Vocês podem ter um bom proveito deste programa, deste diálogo amistoso. Ao mesmo tempo, você pode ter o mínimo, ou pode ter o máximo, né? Ou pode não ter nada. Isso vai segundo o teu coração. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu estou conversando aqui através das Escrituras, através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o qual creio que você crê no mesmo Deus que eu creio. Se você crê no mesmo Deus que eu creio, e você tem temor, você tem respeito pelo Senhor, então creia nas revelações, na revelação da palavra, o qual vai dar entendimento, porque as palavras já foram todas reveladas aos santos profetas, santos apóstolos, através, pela inspiração do Espírito Santo. Não se entrega mais revelação nesse tempo. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos continuar, vamos trabalhar. Capítulo 4, no versículo 18, amém? Versículo 18, o que diz aqui? O que foi profetizado pelo profeta Elias foi dado posse aqui. Ele diz aqui no 4:18, né? No 4:18, o Espírito do Senhor é sobre mim. Como foi que ocorreu esse ato, esse evento? Vamos lá, vamos voltar mais um pouquinho. No versículo 16, ele diz aqui, tudo isso aqui que está sendo nessa início dialogando sobre esse tema, sobre epidemia, Cristo Jesus cura, vocês vão entender por que está acontecendo tantas epidemias no mundo. Porque muitos não conseguem se salvar. E como muitos não foram atingidos. Por isso, vamos continuar a estudar as Escrituras minuciosamente. Certo? De uma forma amistosa. Bem? Vamos continuar. No versículo 16, ele diz assim: é a pregação em Nazaré. Ele chegou em Nazaré, e chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Para ser compatível a essa mensagem que ele vai entregar, no capítulo 53 de Isaías, quando ele diz o seguinte, a seguinte mensagem: quem deu, 53:1, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Eu transmito mesmo para vocês esse versículo. Você vai dar importância a essa pregação, a essa mensagem? Então, vocês estão acostumados a ouvir grandes movimentos de pregação, né? Então, pregações. Mas agora, nós estamos dirigido pelo Espírito do Senhor, não pelo Espírito dos homens, mas pelo Espírito Santo, originalmente. Vamos continuar. Ele diz no versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os povos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e pregar liberdade aos cativos, porque nós estávamos cativos, nós estávamos presos. Vamos continuar. E restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do tempo de Deus a partir do momento que Cristo chegou, é o ano, a partir dali, chegou o ano de aceitar Cristo Jesus até no tempo de hoje. O tempo de Deus. Tem diferença, o tempo de Deus não existe tempo definido de dias ou ano ou hora. Isso foi dado para o homem devido ao pecado. Foi dado tempo determinado de vida para o homem.
Então, quando ele diz aqui que ele enviou para curar os quebrantados do coração, os angustiados, desprezados, os oprimidos, ele diz, a pregar liberdade aos cativos. Nós estávamos cativos, nós estávamos no cativeiro, nós estávamos... Que cativeiro é esse? Do pecado. Nós éramos pecadores, mas nós só deixamos de ser pecador, de receber esse volume de epidemia, que chama as enfermidades deste mundo, que é volumétrica, e não é centenas, são centenas e centenas que equilibram milhares, que muitos não têm nome. Está na Escritura? Está. Eu vou transmitir essa mensagem, vou transmitir essa informação para você. A pregar liberdade aos cativos, que nós estávamos presos por causa do pecado, que tem como origem o Éden. Vamos continuar. E restauração à vida ao cego. Estavam no tempo que Jesus Cristo chegou em Israel, na verdade Israel era tomado pela cegueira literal mesmo. A praga, a epidemia da cegueira era muito grande, era muito séria. O Senhor curou muitos cegos. A Escritura não cita só apenas algumas passagens, mas no final do livro de João, ele fala o volume de obra que o Senhor fez no decorrer do tempo do ministério dele na terra. Ele fala, e restaurar os cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Todo o pecador, ele é oprimido a fazer o mal, para que receba que dentro daquela pessoa, daquele ser humano, que habite o opressor, que é o diabo, o qual foi dado licença para ele habitar no corpo da desobediência, que é o ser humano desobedeceu, né? Passou a ser o corpo da desobediência, que ele toma aquele corpo da desobediência, o qual ele é o desobediente, rebelde, decaído, e que vive no mundo de trevas, para receber, para viver no conforto. Ele habita no templo do corpo do homem, para que veja, para que brilhe a alma dele, o qual já é condenada, já está na escuridão, já foi condenado por Deus, mas não tenha, já foi condenado, né? Condenado. Tem ainda a execução final, né? Mas ele já é um espírito condenado, já foi expulso, não tem mais volta, né? Para isso, a vingança dele é levar tudo que for de epidemia, de maldade para o corpo do homem. Porque, na verdade, o corpo do homem, Deus fez o corpo do homem para, ele fez para habitar o seu espírito, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas quando o homem dá autoridade, permite, através dos desejos da carne, né, do desejo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba, ele passa esses dons maléficos, pertence a Satanás. Quando o homem aceita, ele passa a habitar naquele corpo, ele começa a dar luz na vida morta de Satanás, e ele passa a viver através daquele corpo, naquele ser humano, o qual ele está fazendo discípulos, milhares e milhares, desde o tempo de Adão e Eva até nos tempos de hoje. A epidemia, ela está totalmente invadida sobre os corpos humanos, né? E sobre o corpo os corpos da humanidade, o corpo humano. Para isso, o Senhor Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho, preparou o seu Filho, enviou o seu Filho para nos ensinar, para nos libertar, através do quê? Do Evangelho. O Evangelho não é comercial, o Evangelho não é capitalismo, o Evangelho não é religioso, o Evangelho, ele é totalmente separado das coisas do mundo. É apenas que você receba a palavra do Senhor Jesus e serás salvo. Como? Para isso, este programa e este tema que eu trago hoje para você, epidemia, Cristo Jesus cura.
Essa é a parte 1. Bem, vamos continuar aqui. E quando eu digo assim, pôs em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando você aceita o Senhor, os mandamentos de Cristo, que é o amor de Cristo, a lei de Cristo, que é o amor de Cristo, que é o padrão de Cristo. Não pode você receber Cristo dentro de um padrão religioso, o qual você aceitou Cristo pelo padrão religioso, pelo padrão de um homem, o qual colocou a sua marca, que é antibíblico, dizendo que Cristo Jesus habita naquele lugar, é Ele que está operando, o qual não foi ordenado. Deus apenas ordenou, permitiu que construísse só apenas um templo, para que o Senhor revelasse e realizasse as curas também no templo, não é isso? No templo, e pagavam, iam levar todos os seus dízimos e oferta. Deus não deu autonomia a esses templos no mundo de arrecadar fundos, dízimo de oferta, em nome de Jesus Cristo. Por isso que a epidemia está aplastada nos 4 cantos do mundo. A epidemia religiosa, o qual não procede do Senhor. Por isso que o Senhor, a cada tempo, a cada década, ou a cada 50 anos, 100 anos, seja lá o que for, são milhares de epidemias que existem no mundo. Tem as muito fortes, tem a média, tem as pequenas, tem as pequeninas, mas o povo vive enfermo de diversos tipos de epidemia. Naquele tempo, houve grandes epidemias, o qual, no decorrer deste programa, no decorrer deste tema, será citado. Bem, vamos continuar, porque Cristo, o nosso Senhor, através do Espírito Santo, está falando conosco para nos trazer informações concisas, com maturidade, bem, com relevância. Para isso, vamos até o livro do profeta Elias. Vamos voltar de novo no profeta Elias, que a profecia se cumprindo. No capítulo 61, nós temos muitas coisas para falarmos aqui. O Senhor tem muitas coisas para revelar. Eu estou entregando esse entendimento através das Escrituras Sagradas. Você permaneça com a Escritura Sagrada, porque todo homem que não usa a Escritura Sagrada e faz as suas conotações de sobremaneira fora das Escrituras, é anatema. Vamos continuar aqui. O profeta Isaías entregou uma outra mensagem aqui. No capítulo 61 de Isaías, a salvação é proclamada. Vamos continuar. A salvação é proclamada. Ele diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Vamos continuar. Aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão, a abertura de prisão aos presos. Onde eu estava agora? Onde estávamos falando? 4:18 de Lucas. Ele veio nos salvar, tirar da prisão. Daqui a pouco voltamos lá de novo. Isso tudo foi escrito em torno de 750 anos, 760 antes de Cristo. O livro começou, claro, e no decorrer ele deve ter trabalhou durante 40 anos, que é o que o Senhor entrega de ministério para os homens de Deus. Homens de Deus, esse, eu não estou falando aqui como autoridade de Deus. Profeta levantado por Deus. Essas autoridades que se levantam na terra, que diz que é profeta, é pastor, é apóstolo, é presbítero, é diácono, é bispo, essa é a anátema. Dos ministérios dos homens. É ministério legalizado, autorizado pelo Estado, o qual está correto, mas não foi legalizado, não foi chamado por Deus, porque os profetas de Deus é ungido por Deus, é chamado diretamente de Deus. Os apóstolos foram chamados diretamente pelo Filho de Deus, o Deus Filho. Os reis, os evangelistas, e outros como é que chama? Missionários não, emissários do Senhor, foi chamado tudo por Deus.
eles têm uma missão, fizeram a sua missão, uma missão longínqua, né? Longa a missão, né? 40 anos era dada a esses homens. Deus preparava ele vivia separado das coisas do mundo. Esses homens que dizem hoje que a autoridade estão separados do mundo, eles estão dizendo que é uma autoridade, quando ele diz que é uma autoridade, e que ele foi ungido por Deus, e que ninguém pode tocar nele, verdadeiramente ele já construiu dentro da vida dele uma epidemia que ele está levando uma autoridade que não é dele, Deus não ordenou, ele já está cheio de maldição, está transmitindo as suas mensagens contrárias às mensagens de Deus. Ele fala de Deus, mas não vive de acordo com a palavra de Deus. Ele fala de Cristo, mas não fala de acordo com Cristo Jesus. Ele fala do Espírito Santo, mas não fala de acordo com o Espírito Santo, o qual ele nos dirige e nos guia no tempo de hoje. Bem, vamos continuar a trabalhar, estamos dialogando com a Escritura, é muito importante. Daqui você vai tirar algum proveito. Nós estamos um diálogo amistoso, um papo amistoso, eu, você, o Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai, e através dos santos profetas e os santos apóstolos. Bem, vamos continuar. E ele diz no versículo 2 aqui, ele diz: a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o Consolador, todos os vamos ver aqui. A vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes a Sião que lhes dê glória em vez de cinza. Cinza é o que é? Morte, né? Então, óleo de gozo, que quer dizer alegria, em vez de tristeza. O que é o óleo de gozo? O que é o óleo? O óleo é a palavra, é a unção, é a veracidade de Deus. Veste de louvor em vez de espírito de angústia. Esse veste de louvor é a palavra que reveste a pessoa, que dá vestes brancas, branco como a neve, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Quando você não vive de acordo com o louvor da palavra de Deus, que é a unção dele, você vive em estado de angústia, como o povo está vivendo no tempo de hoje, viviam também no tempo de Cristo Jesus, quando ele chegou à terra. Plantações, aí ele diz, espírito de angústia, a fim de que se chamem árvores de justiça. O que é árvore de justiça? Árvore de justiça. Jesus é a árvore da justiça de Deus. Por que ele é a árvore de justiça? Porque dali nós somos galho da árvore de Cristo. Quando um galho não cresce, não sai um fruto, ele seca e cai e vai para o fogo. Que quer dizer, biblicamente ele vai para o inferno, porque não serve mais para nada. Isso está escrito no capítulo 15, a partir do versículo 1 do Evangelho segundo João. E ele diz, a fim que chame as árvores de justiça plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restauração os anteriormente destruídos, e renovação às cidades assoladas, destruídas de geração em geração. É muito claro, quando Cristo chegou, encontrou tudo assolado, tudo destruído. O Senhor veio para reerguer o templo. Que templo? Que cidade? Somos nós, a cidade santa. Aquela cidade, ela foi destruída, Jerusalém. Eles não entenderam, é a cidade espiritual. O Senhor, no decorrer de todos os séculos, ele levou a palavra dele espiritual. Mas os homens duros de coração, de entendimento, levaram pela íntegra das coisas materiais. Só conseguiam ver, até no tempo de hoje, só ver Deus pelas coisas materiais. Ele quer ver milagre. Para isso,
essa profecia sobre a salvação foi proclamado para mim, para vocês, para toda a humanidade, há quase 2000 anos atrás. Se você assumiu, e você ainda não assumiu, mas assumiu de forma física, não de forma espiritual, por isso, quando chega a epidemia sobre o seu templo, que você é morada e templo do Espírito Santo, você não tomou posse até hoje. Você precisa tomar posse de acordo com as Escrituras. Você fala, para onde é que eu vou se eu não vou para um templo? Você é o templo. Você é o templo. Jesus encerrou o templo. Naquele tempo, 70 anos depois de Cristo, foi destruído o templo, porque ele tinha concluído a obra do Cordeiro. Porque o templo representava o Cordeiro, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Até então, eram realizados os rituais naquele templo. Praticamente o templo durou 1000 anos. Jesus, quando morreu fora do templo. Ele fez algumas obras dentro do templo? Fez. Para isso, nós temos algo para revelar das curas do Senhor, que ele realizou. São muitas curas, muitas coisas maravilhosas. Então, aqui Lucas 4,18 confirma exatamente o que Isaías profetizou em 63, no capítulo 53 de Isaías, que não deram importância à sua pregação, como eu estou falando agora para você. Espero que você dê importância. Do mesmo modo, ele prega no capítulo 61, a salvação é proclamada. E eu estou entregando aqui, hoje, a salvação está sendo proclamada para vocês que estão sofrendo de epidemia. Que tipo de epidemia? Todas as epidemias. Todo tipo. Do engano, da mentira, da falsa doutrina que entra no seu âmago, o qual você começa a alimentar a sua alma, que é o sangue, começa depois a corroer o seu corpo físico, porque foi atingido o seu corpo espiritual. Aleluia! Mateus, vamos até o livro de Mateus, capítulo 3. Tá? Vamos continuar. Nós estamos aqui nesse primeiro vídeo trabalhando. Tem muitas coisas para ser falado sobre essa epidemia. Eu estou dando praticamente esse primeiro vídeo, está sendo mais uma introdução, dando esclarecimento, porque são outros vídeos que vai mostrar a caminhada, as pisaduras de Cristo, as curas que ele realizou em nome do Pai, né? Cumprir a palavra. Do mesmo modo, os apóstolos no templo cumpriam o que o Senhor Jesus ordenou. Por isso que devemos fazer o mesmo de acordo com as palavras da Escritura. Mateus capítulo 3, versículo 16, ele traz o seguinte. Eu quero que você abra o seu entendimento nesse primeiro vídeo. Estou procurando primeiro dar entendimento para que vocês procurem entender os demais vídeos. Capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus começou ali o ministério terreno dele. Ele foi apresentado pelo Deus Pai através do Espírito Santo. Hoje, depois, Cristo Jesus nos apresentou para o Pai através do Espírito Santo, realizando a obra na terra, nos ensinando quem é o Pai, revelando o Pai para toda a humanidade, o qual não tinha conhecimento dele. Falar de Deus, que Deus é glorioso, Deus é lindo, é maravilhoso, é poderoso, é uma coisa. Isso você fala da sua boca para fora, mas dentro do seu ventre ele está negando a veracidade do Senhor. Marcos 7:6, 7:7, para verificar o qual que você verdadeiramente
não está sendo sincero por isso com o Senhor, ele diz Marcos 7,7, 7,6, vamos verificar, porque é muito bom sempre quando eu falo as mensagens, eu tenho que consultar as Escrituras, porque é a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando pela minha boca, transmitindo, bem, do mesmo modo para com você. Capítulo 7, versículo 6, ele diz: e ele respondendo, bem profetizou Isaías acerca de vós, falando de hipócritas, como está escrito. O volume de hipócrita que está no mundo hoje é incontável. Vamos continuar. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. É exatamente a epidemia que entra na sua vida. Você aceitou a doutrina dos homens, os dogmas dos homens. Isso é maldição para com a sua vida. Você não sabia? Fique sabendo. Todas essas doutrinas que você está recebendo, com aqueles movimentos, aquelas pregações sensacionalistas, você está recebendo epidemia no seu coração. Essa epidemia é a falsa palavra, a falsa pregação que parece ser verídico, a sutileza, a estrutura do templo, a estrutura organizacional da congregação, aquela estrutura do corpo docente. É muito bom. Então, o que é que você vê ali? Se Deus está nesse lugar, porque está dando toda aquela estrutura maravilhosa, mas Deus não habita. Deus não deu riqueza para o homem publicar, difundir o nome dele, através de riquezas, empanturrando o homem de dinheiro. Preste atenção à vida dos profetas, a missão dos profetas e a missão dos apóstolos, dos evangelistas. Existe uma contradição, um engano infernal, porque o inferno tem invadido o coração da humanidade, usando templos não permitidos por Deus, o qual desses templos tem saído as marcas de religiões, as enfermidades, as epidemias que têm destruído as famílias, ações, organizações em todo sentido, atinge a uma estrutura, organização política e religiosa, atingindo as famílias e toda a humanidade. São epidemias gigantescas, constantes, porque isto procede do coração do homem. Então, o que o Senhor diz no versículo, continuando sobre essa epidemia, no versículo 8, ele diz: porque deixando o mandamento de Deus, retém a tradição do homem. Vocês estão vivendo dentro da tradição do homem. No versículo 9 ele diz: dizia-lhes bem, invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Você está vivendo na tradição dos homens. No versículo 13 ele diz: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Vocês vão voltar de novo, capítulo 4. Tem que estar, faço um comentário, tem que estar confirmado nas Escrituras. Bem, o homem pode ser o homem mais decente deste mundo, mais honesto deste mundo, mas quando ele abre o templo e coloca a sua marca, por mais que ele não cobre um centavo e que doe alimento para todos, doe dinheiro para todos, entregue tudo, mas ele abriu o templo, colocou a marca de Deus, colocou que aquele templo é a tal marca que ele abriu. Deus não o ordenou. Vocês compreendem agora? O templo é você. Agora, se ele tem um quadrado e que ali não está oferecendo nada materiais para poder atrair as pessoas, porque todas as religiões têm algo para atrair. Toda marca do homem que tem o seu templo tem algo para atrair o povo. Porque o povo é sedento do amor, é sedento das coisas materiais.
O mundo é é do terrorismo das treviano. É desta forma que deve ser classificado. Quem é o treviano? Satanás. Ele entra com espírito de engano no coração dos homens, porque aquela coisa boa, achando que procede de Deus, nem tudo que é bom procede de Deus. Né? Nem tudo que é bom procede de Deus. Por quê? Porque o mundo está cheio de bondade, mas aquela bondade vã. A bondade de Deus, ela é para toda a eternidade, para com seus filhos que crê nele e busca que sejam perfeitos. Em Mateus 24:14, vamos continuar aqui. Estou próximo a terminar esse primeiro vídeo. Bem, 24:14, temos muitas coisas. O Senhor vai realizar coisas. 24:14, ele diz o seguinte aqui. 24:14, ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando virá o fim? Só quem sabe é Deus. Em todas as nações. Está sendo pregado para todas as nações, mas todas as nações tomaram esse conhecimento, têm conhecimento. Claro que o meio de comunicação no mundo inteiro sabe que existe um único Deus, o Deus Criador. Isso foi entregue uma escritura sagrada através do legislador Moisés, que antes não existia, porque eram muitos deuses dizendo que fez o mundo. É dele os mares, a lua, o sol, é Deus para tudo, Deus da fertilidade. Então, Deus se revelou, construindo, fundamentando uma nação, o qual revelou a sua vontade, o seu poder, a sua divindade. Em primeiro lugar, já deu um recado para uma nação que era poderosíssima na época, a mais poderosa, a mais conceituosa, a mais temida, o Egito. E Deus, com as suas 10 pragas, mostrou o seu poder. Não é? Resistiram, não adiantou. Tudo é de Deus. A partir daquele momento, Deus construiu uma história através do livro sagrado, e ele entregou, mostrando quem é Deus até no tempo de hoje. Todo homem que fundamenta a religião e que é fundamentado pelo Deus que seja um outro Deus que não seja o próprio Deus, ou que ele colocou a marca de uma religião, de um Deus que é adorado pelos homens através daquele homem, ou que ele construiu um templo, o qual ele não construiu e não colocou o nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, colocou o nome de um outro Deus. De uma forma ou de outra, ele está desonrando a Deus, porque a vida daquele homem que construiu aquele templo, colocou outro Deus, né? Ele está amaldiçoado, porque a vida dele pertence a Deus. Deus que construiu, fundamentou este mundo, construiu, criou. Ele não deu para isso, ele lançou o livro sagrado, o livro da vida, e como ele dá a morte, a vida eterna, e dá a morte eterna. Prestar atenção, temos que buscar o conhecimento, né? Deus não deseja que morramos, mas morramos de uma forma para a eternidade em Cristo Jesus. Se você buscar salvar a sua vida fora de Cristo, perderá. Mas se você buscar Cristo Jesus e entregar sua vida a Ele, achará. Então, para concluir esse vídeo, que está próximo de terminar, bem, eu quero que vocês abram, eu vou continuar aqui ainda, aqui em João 8:32, eu não entreguei nenhuma cura. Nos próximos vídeos, vai ter uma seleção de curas, né? No João 8:32, como é que a pessoa, Jesus entregou uma mensagem aqui em João 8:32, e todos vocês sabem disso, são carecas, o quanto eu acho mais do que eu mesmo. 8:32, João 8:32, que ele diz: e conhecereis a verdade libertará. Jesus é a verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É a luz da vida. Então, se você
quer ficar livre dessa epidemia, liberto dos homens fraudulentos, liberto dessas religiões, o qual diz o Senhor, ali está a verdade. A verdade está nas Escrituras. A verdade é Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, tudo é mito, tudo é mentira, tudo é engano. Liberdade espiritual é que você precisa ter. Jesus, quando nos tirou do cativeiro, Lucas 4:18, ele nos tirou do cativeiro. Para isso, você precisa tomar posse dessa bênção que o Senhor nos entregou. Entregou desde o início da carreira dele, ministerial, do ministério terreno, é chegar na cruz. A cruz, quem usa principalmente a cruz, é o símbolo de Satanás. A cruz é local de morte. Jesus foi lá, enfrentou Satanás na cruz, matou a morte, venceu a morte na cruz. Estão usando a cruz para estas finalidades, que é o sinal de Cristo, não é o sinal de Cristo. Ali é o sinal de Satanás. O cristianismo, que eu volto a falar, o cristianismo ele é pagão, fundamentado por um homem pagão chamado Constantino, depois do 3º século, no começo do 4º século. Não é? E pertence o cristianismo à Igreja Católica Apostólica Romana. É uma igreja romana, não é a igreja de Cristo. Deus não deu autonomia a nenhum Estado, a nenhum homem, a usar o seu nome de forma vã. Para isso, em Êxodo capítulo 20, versículo 7, não se deve usar o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente. E você não será inocente, sendo inocente neste caso, porque pela desobediência entra a epidemia. Para isso, João 8:32 diz: conhecereis a verdade não vos libertará. Você está conhecendo a verdade, porque quando a verdade entra no seu âmago, entra no seu ventre, entra no seu coração, entra na sua mente, você começa a ser curado de todas as enfermidades. Você sabe disso? Se você aceitar a palavra real do Senhor, as enfermidades vão cair por terra. Para isso é preciso você ter fé, crer na palavra, meditar de dia e de noite, para que você veja a glória de Deus na sua vida. Você não depende de templos de homens, mas você é o templo e morada do Espírito Santo. Você é o templo. Aquele templo foi destruído físico, foi para a revelação do Cordeiro, para que entregasse através daquele templo os rituais que era realizado. Foi para Israel. Quando você vai dizimar e ofertar nesses templos, colocando a sua vida, consagrando a sua vida naquele altar malévolo, você está amaldiçoando você. Você não é uma pessoa próspera. Você acha porque você tem casas, carro, você considera-se próspero. O ímpio, ele pode ser próspero, ele pode estar bem abençoado na terra, mas de uma coisa ele tem a certeza: a condenação dele está certa, o qual aconteceu. O Senhor entregou a parábola, capítulo 16, do evangelista, segundo o evangelho de Lucas, que simplesmente aquele rico foi para o inferno e pediu ajuda a Abraão. Abraão simbolizava de Deus para Israel. Né? Hoje, Cristo Jesus, o Deus para toda a humanidade, é Deus Filhos que governa a terra e foi dado para ele na fundação do mundo para salvar a humanidade. Amém? Eu quero, irmãos, vamos para o próximo vídeo. Eu vou citar muitas curas aqui. Eu quero ainda colocar, já foi colocado aqui, sobre o reino do Senhor. Tem muitas coisas para ser faladas, coisas maravilhosas sobre esta epidemia que você pode ficar liberto. Tome posse dessas mensagens, principalmente sobre o entendimento de João 8:32. Quando você conhece a verdadeira palavra de Deus, eu agradeço a tua presença, a tua maravilhosa presença, a tua paciência. Que Deus abençoe tu e toda a tua família, e que o Espírito Santo habite no teu coração, e que você abra sempre o seu coração, sua mente, e raciocine de acordo com a mente de Cristo, não com a mente
própria, não com a mente das religiões, do entendimento dos homens, mas do entendimento das Escrituras Sagradas através do Espírito Santo. Amém? Abraços, abraço santo, álcool santo e até a próxima com a graça de Deus. Amém.